Oi gente, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre o preparo de meio de cultura, coleta de amostras diversas e semeadura. Os meios de cultura são nutrientes preparados industrialmente para que a gente consiga cultivar micro-organismos em laboratórios. Existem diversos tipos de meio de cultura, mas isso é uma outra aula. Para o nosso experimento de hoje, nós vamos precisar de placas de Petri esterilizadas, como podemos ver nas fotos, de vidro ou de plástico. Também precisaremos de suaves estéreis. É um tipo de cotonete utilizado em laboratório para a coleta de amostras. Becker e bastão de vidro. Os meios de cultura, eles têm as instruções contidas nos rótulos. O próprio fabricante já diz como que você deve preparar. Então, siga as instruções do fabricante constantes no rótulo. E use regra de 3 caso você queira preparar uma proporção diferente de meio de cultura. O meio de cultura que usei é o Standard Methods. Ele serve para crescimento de diversos micro-organismos, independente se são fungos ou bactérias. O fabricante indica 23 gramas e meio de meio de cultura para 1 litro de água. Isso vai gerar 1 litro de meio de cultura. Porém, eu só quero preparar uma placa de Petri, que seria cerca de 25 mililitros. Então, eu tenho que fazer a regra de 3. Se para 23 gramas e meio eu teria que colocar 1000 ml de água, para 25 ml de água eu coloco quanto de meio de cultura? E a regra dos 3, nós fazemos a multiplicação em cruz, o que nos daria o 0,59 gramas de meio de cultura para 25 mililitros de água. Então, com o meio de cultura em mãos, nós separamos um pouco na tampa. Levamos até a balança de precisão e pesamos exatamente o que a nossa conta de regra de 3 nos mostrou, 0,59 gramas de meio de cultura. Num vidro de relógio, aquele vidrinho que está ali onde eu estou colocando o pó, o meio de cultura, nós colocamos vagarosamente o pó, observando atentamente o visor da balança. Quando o número chegar próximo àquele que nós desejamos, no nosso caso 0,59, nós vamos colocando com mais cuidado, até que se atinja o peso desejado. Observe o visor da balança. Se o peso passar, devemos fazer a retirada do produto. Em seguida, nós levamos o meio de cultura a um becker e colocamos cuidadosamente o pó do meio de cultura no becker. Em seguida, adicionamos o volume de água desejado, no nosso caso 25 ml. A água pode ser destilada ou água purificada. Atingindo o volume desejado, 25 ml, nós homogeneizamos o sólido ao líquido e, em seguida, ligamos a placa aquecedora. Ligamos a placa, que aumentará a temperatura e fará o meio de cultura entrar em fervura. Também temos o lado direito, o agitador, porque o meio de cultura deve ser homogeneizado, agitado durante o seu aquecimento. Podemos fazer isso com um bastão de vidro
manualmente. Ou ainda podemos usar agitadores magnéticos. O meio de cultura vai ficar em aquecimento e vai levantar fervura. Esse tempo geralmente é próximo de 40 minutos, mas não tem uma quantidade de tempo ideal. Nós vamos verificar se o meio está pronto pela textura dele e pela cor. Voltando ao agitador magnético, é essa peça que está em minhas mãos. Ele é chamado carinhosamente nos laboratórios de peixinho. Observe o peixinho em ação. O agitador magnético em cima de uma placa aquecedora com agitação magnética mantém o meio de cultura em movimento. O meio estará pronto quando ele se tornar viscoso e de coloração mais clara, uma coloração voltada à transparência. Observem que o meio de cultura se apresenta agora na forma de um gel. Veja a sua viscosidade, como está diferente do momento anterior. Em seguida, este meio de cultura deve ser autoclavado, ou seja, ele vai entrar nesse equipamento para sofrer esterilização. Porque quando semearmos micro-organismos, ele tem que estar livre de qualquer micro-organismo anterior ao que nós vamos semear. A partir da esterilização do meio de cultura, vamos fazer o plaqueamento, ou seja, colocar este meio de cultura nas placas de Petri. Neste caso, eu só realizei o volume de uma placa de Petri. Você verte o meio de cultura na placa de Petri e deixe-a semi-tampada. Coloque a quantidade de meio de cultura suficiente para chegar à metade da placa de Petri. Caso você vá preparar várias placas de Petri, você pode fazer isso concomitantemente, plaquear diversas placas ao mesmo tempo. Se no seu laboratório tiver uma cabine de segurança biológica, execute este procedimento dentro da cabine. Com os meios de cultura preparados nas placas de Petri, vamos à coleta da amostra. Usamos então um suave estéreo, tendo cuidado para retirá-lo da embalagem. Esse cuidado é para que a gente não contamine o suave, pois queremos obter somente os micro-organismos presentes nesta primeira amostra, que seria a tela do celular. Passe o suave levemente em movimentos de estrias na tela do celular. Movimentos vagarosos da esquerda para a direita, girando o suave. Eu poderia coletar amostras diversas, por exemplo, com um suave estéreo, eu poderia coletar amostras de micro-organismos presentes numa maçaneta. Ou ainda, com um outro suave estéreo, eu poderia coletar micro-organismos presentes na sola de um sapato e em qualquer amostra que a gente desejar. Agora vamos fazer a semeadura dessa amostra no meio de cultura. Devemos fazer movimentos leves sobre o meio de cultura, movimentos de estrias da esquerda para a direita. Observe a imagem agora em outro ângulo. Neste momento, também precisamos ter cuidado para não contaminar as placas, pois queremos observar somente os micro-organismos que estavam presentes na nossa amostra que foi coletada. Então, evite falar, tossir, atos que possam contaminar a placa. Levaremos a nossa placa já semeada com a nossa amostra para uma estufa.
A estufa é um equipamento que mantém a temperatura internamente constante. Programamos a nossa estufa para ficar a 36 graus. Colocamos nossa placa semeada dentro da estufa e aguardamos cerca de 48 horas. Depois deste período, retiramos a placa da estufa e realizaremos nossas análises. As placas, quando saem da estufa, apresentam crescimento bacteriano e fúngico, como mostram essas figuras. Podemos levar a placa para um contador de colônias e contar as colônias que se formaram. É possível também fazer uma lâmina e levar ao microscópio. Podemos enxergar fungos maravilhosos como este. Ou ainda podemos fazer uma lâmina a fresco, verificando o movimento que a água proporciona ao micro-organismo na lâmina. Ou ainda podemos fazer uma técnica de coloração com os micro-organismos encontrados na placa. Aproveite a aula e até a próxima!